Bom dia! Hoje, domingo, dia 11 de julho de 2021. Dia de cearmos, dia de partirmos o pão e termos comunhão uns com os outros, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Bom é desfrutar do nosso Senhor, que é muito digno de ser louvado e de ser adorado. Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Deus para todos nós. Estamos aqui avançando com a palavra do Senhor em Filadélfia. Esse é o nosso sentimento, né? Avançando com Filadélfia. Falando das 4 últimas igrejas: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tiatira, que é fundamentada pelos nossos irmãos católicos, apostólicos de Roma. Sardes, que tem o seu fundamento em cima dos ensinos de Calvino e de Armínio. Filadélfia, com os irmãos que têm a consciência do Evangelho do Reino. E Laodiceia, que se tornou uma igreja soberba e sem amor. Sempre lembrando que essas 4 últimas igrejas vamos até a volta do Senhor: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas vamos estar orando, pedindo a Deus condição de tocar na Tua palavra para avançarmos. Senhor, graça te damos porque deitamos e porque levantamos, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, que é o motivo maior de não sermos consumidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo o sol, pela chuva, pelo vento, por tudo, Senhor. Pela Tua provisão, pelo Teu amor. Agora, Senhor, nós queremos avançar com a Tua palavra, com a Tua permissividade. Nos ajuda, Senhor. Seja nosso ajudador, nosso condutor e nosso orientador. Ajuda cada irmão que vai estar ao alcance desse áudio, dessa palavra, Senhor. E que haja edificação para que juntos possamos ser edificados em Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Hoje vamos estar avançando com o tema Avançando com Filadélfia. Dessas 4 últimas igrejas, Filadélfia é a igreja que tem o amor fraternal, quer dizer, o sentimento de unidade, de suportar uns aos outros, de avançar com a palavra. Nós vamos desfrutar em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir Apocalipse capítulo 3. Desculpe, Apocalipse 3, a partir do verso 10. É muito significante porque aqui é a parte, quando você lê a carta em Filadélfia, você vai ver que o versículo 10 é justamente a grande promessa do Senhor para os que estão em Filadélfia. Olha o que é que diz aqui no versículo 10. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, em outra tradução está a palavra de paciência. Perseverança, paciência. Também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Há uma promessa do Senhor que vai vir uma provação sobre o mundo inteiro. Mas aos irmãos de Filadélfia, o Senhor está dizendo que há de guardar os irmãos, para submeter à prova os habitantes da terra. Amém? Esse é o sentimento. Existem 2 linhas de interpretação, né, sobre essa questão do guardar aqui esses irmãos. Tem uma linha de interpretação que diz que assim como o Senhor guardou no Egito, né, lembra quando Moisés aspergiu sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou, e aqueles que tinham cingido com o sangue do cordeiro os umbrais da porta, o anjo da morte não entrou e ali eles foram guardados. Isso é uma linha de interpretação de irmãos que entende que os irmãos vão estar aqui e vão ser guardados pelo Senhor. Outra linha de interpretação dos irmãos que têm uma consciência acerca do Evangelho do Reino entende que é um rapto, que o Senhor vai tirar antes
parte desses irmãos que estão se mantendo em Filadélfia. Fica essa questão dessas duas interpretações. Eu conheço um saudoso e querido e amado irmão que diz que o importante é estar em Cristo e estar vivendo Filadélfia. Da forma como o Senhor vai guardar, isso é com Ele. Amém, queridos? Mas é muito significativo nós entendermos essa posição de Filadélfia e também entender a posição dos nossos outros amados irmãos que estão em outras posições de igreja. Hoje o nosso sentimento é falarmos também das outras igrejas. Por exemplo, Tiatira. Tiatira tem como seu principal alvo, né, vive debaixo de uma condução de idolatria, né, adora outros deuses, né, fala muito sobre família, né, prega sobre família, tem aquela questão da família, que é um lado muito positivo, né, e tem algumas posições estranhas dentro do seu convívio, né. Eles entendem, por exemplo, que existe um purgatório e que todo mundo vai passar por esse purgatório. Quer dizer, então tem muitas coisas que não batem nas suas pregações em Tiatira. A gente deseja que os irmãos possam abrir seus olhos e possam realmente avançar em Tiatira. Sardes tem outros tipos de ministração, né? Sardes ministra muito sobre prosperidade, sobre família, tem fama de que vive, mas segundo o Senhor Jesus Cristo está morto espiritualmente, né? É uma posição que o Senhor identificou em Sardes, né? E também corre o risco de ser deixada para trás, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai vir como um ladrão para Sardes, né? E o que é que a Bíblia também diz? Se ela não vigiar, né, o Senhor vai vir como um ladrão para Sardes. E isso é muito significativo. E também tem outra questão: foge da pregação da cruz. Essa é a característica dos que vivem em Sardes, né? Entende que o Senhor já venceu na cruz e que ninguém precisa mais passar pela cruz. Então anula toda aquela passagem que o Senhor diz que aquele que quiser seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São os inimigos da cruz que o apóstolo Paulo chama. Há muitos que são inimigos da cruz, eles fogem da cruz. Essa é uma das características que engloba todos os princípios dos que estão em Sardes. Porém, existe no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4, o Senhor, contudo, tem alguns que ainda estão em Sardes, como está escrito aqui. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Isso é muito significativo, isso é muito positivo para os que estão em Sardes. Nós falamos da ministração passada que essas pessoas, esses irmãos, eles estão vestindo-se de branco. O que é se vestir de branco? É se purificar dos erros, do engano, você entendeu? Da falta de realidade ao qual Sardes está englobada. Então, na medida em que os irmãos vão se saindo desses enganos, desses erros, eles vão se vestindo de branco. Eles vão se livrando desses enganos. E, contudo, o Senhor tem prazer na vida desses irmãos. Contudo, eles passarão a imigrar-se para Filadélfia. Isso é muito significativo. Por isso que a Bíblia diz que em Filadélfia há pouca força, né? Pouca força em Filadélfia, né? E os que estão em Filadélfia têm pouca força. E outra coisa muito importante a nós entendermos, porque os que entrarem em Filadélfia não retrocedem, eles não retornam mais para Sardes. Né? Tem um querido irmão que diz que a pessoa fica seco, feito um graveto, mas não volta mais
ao convívio de Sardes, porque não tem como você se revestir-se do branco e voltar a sujar-se novamente com a sujeira. É aquela questão de beber do poço do dragão e também beber do poço do Senhor Jesus Cristo, a água viva. Então, quando você está em um nível mais elevado de conhecimento em Cristo, por isso que a Bíblia diz crescer na graça, quer dizer, crescer em Cristo e no conhecimento. Quando você desfruta de Filadélfia, não tem mais como você retroceder para Sardes. Mesmo os de Sardes, mesmo os que estão em Sardes, não retrocede para Tiatira. Eu não conheço na história nenhum irmão que estava em Sardes, convivendo em Sardes, vivendo dentro do sistema, mesmo nas denominações, eles não retornam a Tiatira viver de novo como católico. Não tem como. Só tem uma forma de Sardes, é sair para Filadélfia. Da mesma forma é Filadélfia. Os que estão em Filadélfia correm o risco, se aí entrar a soberba do autoconhecimento, do domínio próprio, aí o que é que acontece? Escapole para Laodiceia, se tornando soberba e sem amor. Então, os que estão em Filadélfia não retrocedem para Sardes. Os que estão em Sardes não retrocedem para Tiatira. Ambos sempre avançando. Mas aí você entra em Laodiceia. Laodiceia se torna autoconhecimento, por isso que a Bíblia diz que é rico, tem tudo, porém é pobre e miserável. Vamos ver o que está lá em Laodiceia, muito significativo o que está em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, é a partir do versículo 14. Escreve, assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, nem és frio e nem és quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Pois dizes, quer dizer, olha a soberba que eles entraram, né? Eles saíram, foram imigrados de Filadélfia, se tornou soberbo. Sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Quer dizer, já entendeu toda a visão, compreendeu toda a realidade da igreja, já está em um nível elevado. Porém, o Senhor fala, és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, quer dizer, tomar sua cruz. Eles fogem da cruz. O grande princípio de Laodiceia é fugir da cruz. Eles começam a abandonar a cruz. E uma das riquezas de Filadélfia é que está sempre tomando a cruz. Essa é uma grande realidade. Os princípios das 4 últimas igrejas. Em qual delas nós estamos? Precisamos estar diante do Senhor, orando diante do Senhor, para que o Senhor possa estar nos conduzindo, nos dando a condição de avançar. Nesses dias difíceis, nesses dias tenebrosos, dias complicados, de densas trevas, né? De densas trevas, de engano, de falsos mestres, falsos profetas. Nós precisamos identificar qual é a pregação de Filadélfia. Uma porta aberta, a Bíblia diz que o Senhor fala que deu uma porta aberta para Filadélfia. Essa porta do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Você vê que ela não é atrativo. O Evangelho do Reino não é atrativo. Poucos querem o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino pouco é atrativo, se fala de tudo, Sardes fala de família, fala de vida de Cristo, muito genérico. Cristo não tem como avançar se não for com o verdadeiro evangelho, não se pode avançar. Por isso que Paulo fala, tem outros que anunciam um outro evangelho, ainda que não há um outro, mas alguns persistem em ensinar um outro evangelho. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Lembra do livro lá de Gálatas? Do livro de Gálatas. É muito significativo o livro de Gálatas, porque o livro de Gálatas fala
o livro de Gálatas fala do outro evangelho. Vamos lá no livro de Gálatas, vamos lá desfrutar do livro de Gálatas, né? Olha o que é que diz Gálatas 1, capítulo 6. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passais ao outro evangelho. Tá vendo? Passais para um outro evangelho. Não que haja outro, mas alguns que estão vos perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Esse é o Espírito, né, que induz os irmãos a fugir e tomar sua cruz e viver uma realidade. Por isso que a gente precisa nesses dias estarmos diante do Senhor, pedindo condição de permanecermos em Filadélfia e avançarmos com Filadélfia. Porque é a igreja que está segundo o sentimento e o desejo do Senhor. É a igreja que o Senhor deseja e a gente precisa muito, quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. E isto é o que eu te peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade, quer dizer, uma vida do Espírito. Na medida em que você tem uma vida no Espírito, o Espírito vai lhe conduzindo. Quando você não tem uma vida no Espírito, você é levado por todo vento de ensinamento e de doutrina. Você não tem uma percepção de visão. E esses dias tenebrosos, a gente precisa muito ter essa percepção da vida de Espírito para sermos conduzidos pelo Senhor. Porque o Senhor é que nos conduz a uma realidade, o Senhor é que nos leva a uma realidade. Tem uma passagem romana que diz que não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus se compadece. A provisão vem do Senhor, o alimento vem do Senhor. E a gente precisa, dentro dessas 4 últimas igrejas, observar o princípio que Filadélfia está nos conduzindo. Primeiro, diz que tem pouca força, são com poucos irmãos. Não imagine muita quantidade de irmãos, não fique preocupado com isso. Porque na medida em que você vai avançando, o número vai diminuindo, porque a porta é estreita. O caminho é apertado, tomarmos a cruz dia a dia para avançarmos nesses dias difíceis. E aí você vê porta larga surgindo, né? Quando se fala de prosperidade, Sardes tem essa característica de falarmos de porta larga, né? De prosperidade, de vida próspera. Todos querem vida próspera, né? Quem, né? E nós não somos contra você ser próspero, desde que venha por direção do Senhor, né? Desde que venha por direção do Senhor, né? E aí você vê falar de família, muito se prende a família. Qual é a verdadeira família? A nossa verdadeira família está no céu. Lembra quando o Senhor falou? Quem ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Parecia uma palavra dura do Senhor, mas o Senhor estava falando em algo muito mais elevado, algo que nos levasse à realidade de um céu. Porque ao partirmos daqui, esquecemos família. Ao partirmos desse corpo, desse tabernáculo, agora é com o Senhor. Agora não tem mais família, agora é o Senhor, é uma família universal, uma família em Cristo, uma família viva e real. Você vai dar conta, sim, pelos seus deveres de cumprimento à sua família aqui na terra. Esse é um dos princípios que a gente precisa. Não está dizendo para a gente não amar nossos pais, nossa mãe, respeitar, dar o devido respeito a nossos filhos e conduzir ele ao caminho do evangelho que salva. Não, esse é o caminho, esse é um princípio. É um princípio que agrada ao Senhor, mas tudo dentro de um equilíbrio. Isso é muito significativo nesses dias. Por isso que nós estamos nos detendo sobre as 4 últimas igrejas. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente precisa nos deter sobre essas 4 últimas igrejas nesses dias para termos uma plena consciência. Aquilo que você traz tem realidade com o Novo Testamento? Por isso que ele diz, um novo mandamento vos dou.
Esse novo mandamento é um Novo Testamento, neotestamentário, com uma função de levarmos os irmãos a desfrutar de uma realidade futura. O nosso futuro está bem próximo, o reino do Senhor que virá para trazer e subjugar Satanás, estabelecer equilíbrio e funções na terra normais. A terra está vivendo uma anormalidade, a gente precisa muito do Senhor e dizer: Senhor, venha a nós o teu reino, um reino de justiça, um reino de esperança, porque nós temos essa esperança que muito em breve o Senhor vai estabelecer o seu reino e que haja domínio na terra. Oh, Senhor, nos ajuda a alcançarmos esses dias, Senhor, se conosco. Esse é o nosso sentimento, queridos, nesta manhã, agradecendo a Deus por essa oportunidade, que nós possamos avançar com Filadélfia, que nós possamos ter percepção de vida no Espírito para avançarmos com Filadélfia. Prega o Evangelho de Filadélfia, prega o Evangelho do Reino, anuncie o Evangelho do Reino. Diga que muito em breve Jesus vai voltar e vai estabelecer seu reino na terra. Anuncie aí aos teus vizinhos que muito em breve haverá justiça na terra. Não se preocupe se zombarem, mas é uma realidade bíblica, está aqui, está escrito, o Senhor está voltando para estabelecer Maranata, para estabelecer algo real nessa terra. E Ele conta com os maduros, Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta com toda a igreja, todos crescidos para avançarmos para esse grande propósito que é de subjugar Satanás, subjugar os anjos caídos, tirar todas as esferas malignas do universo, da terra. Não se preocupe com essa esfera da terra está toda manchada, destruída. Não se tem como consertar agora. Lembra que ele falou? O príncipe deste mundo se aproxima e nós não fazemos parte dele. Esse é o maior objetivo. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz na sua presença. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora podemos cear em paz, com a boa consciência. A igreja é uma. A igreja é uma. Não aceite a divisão não vem do Senhor. O Senhor não rejeita o mais fraco crente. O Senhor é poderoso para salvar e completar a obra. Por isso que ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, querido? Jesus é o Senhor, Ele é vida para nós.